Olá, meus amigos, o bate-papo hoje é com o promotor de justiça, Dr. Max Guazelli. Nós vamos bater um papo sobre a CPI da Corsan, da Câmara Municipal, a situação do Hospital de Gramado e também sobre a nova centralidade. Dr. Max, obrigado por me receber aqui. Não, sempre uma satisfação, Caio, conversar contigo. Eu já te disse que tu tem um dom especial para entrevistas, uma empatia fantástica. Obrigado. Vamos começar sobre a CPI da Corsan. O que o senhor acha dessa CPI que está sendo montada pela Câmara? Pois é, eu acho uma furada. É mesmo? Sim, claro. Veja bem, Kaique, a Corsan não investiu em Gramado durante décadas. Tá? Só para te dar um exemplo, no ano de 2017, a Corsan não investiu um único real em tratamento de esgoto e investiu R$100 mil em tratamento de água. Tá? Então, em todos esses anos que a Corsan não investiu absolutamente nada em Gramado, a Câmara de Vereadores nunca abriu uma CPI da Corsan. Desde 2011 é o Ministério Público investigando a Corsan, já ajuizei contra a Corsan mais de uma dezena de ações contra a Corsan, tanto em Gramado como nas minhas substituições em Canela, ajuizei ações contra a Corsan em Canela, inclusive sobre o tratamento de água, a qualidade da água. Tá? A qualidade da água é monitorada pela Secretaria de Saúde de Canela também. Os dados têm que ser coletados lá pela Corsan, né? E porque a estação de tratamento de água é lá em Canela, é uma estação gigante. E agora, mais recentemente, em razão das ações civis públicas do Ministério Público, de aumento de reservação, essa ação civil pública foi ajuizada em 2017, teve liminar judicial. Parte da liminar foi mantida pelo Tribunal de Justiça com o aumento da reservação de água em Gramado. A Corsan investiu uma babilônia de dinheiro para aumentar a reservação de água. Foi construído o reservatório da subida ali, que se chama da subida da aldeia do Papai Noel, lá para o Parque Norte. Agora foi aumentado com o novo reservatório da Expo Gramado. Isso tudo para aumentar, possivelmente Gramado seja a cidade que tem a maior reservação de água no Rio Grande do Sul, em razão da sazonalidade do número de turistas que vêm para cá, e devem ser aproximadamente 20 reservatórios da Corsan em Gramado. Eu tenho um expediente geral para acompanhar todas as instalações da Corsan. Eu peço a substituição até de placa que está podre ou que caiu, portão que está caindo, tela que está estragada. Eu acompanho todos os dados da Corsan. E mais, eu e o prefeito Nestor cobramos da Corsan para que ela antecipasse o marco legal do saneamento para Gramado. Sabe o que é isso, Kaique? Que o Gramado... A antecipação do marco legal significa que a Corsan teria que lá em final de 2033, nós estamos em 2026, teria que atingir 99% de domicílios com tratamento de água tratada, o que Gramado praticamente já tem, e teria que ter 90% de domicílios atendidos por redes ou outros sistemas de tratamento de esgotamento sanitário. Então, que é o nosso grande problema, é o tratamento do esgoto. E nós solicitamos à Corsan, no ano passado, que ela foi em final de 2024. Eu e o prefeito Nestor exigimos da Corsan que ela antecipasse os investimentos para Gramado. Nós não queremos em 2033, nós queremos antes. A Corsan, em 2 meses, apresentou para o município e para o Ministério Público um investimento de aproximadamente mais de 150 milhões de reais na ampliação da rede de esgotamento sanitário local em inúmeros bairros de Gramado
inclusive na região que vai para a nova centralidade, ou seja, novas estações de tratamento de esgoto de alta eficiência, né? A Corsan está propondo, inclusive, alternativas para a chamada soleira negativa, aqueles imóveis que ficam abaixo da rede de esgoto. A Corsan vai conseguir que equipamentos que custam hoje na faixa de R$10 mil, ela vai conseguir na faixa de 2.250 para as pessoas poderem instalar esses equipamentos e ser descontados em parcelas, né, bem extensas, para essas pessoas terem que esse esgoto chega à rede. Mas e tantas reclamações que a gente vê? Acontece o seguinte... Água barrenta, aumento do consumo de água, da conta, aliás. Sim. Imagina tu mexer numa rede dessas, Kaique. Primeiro lugar, olha só, foi totalmente duplicada a rede de Gramado. Mas todo o sistema de tratamento de água em Canela foi duplicado. A ETA 2, que é uma estação de tratamento de água, por isso que é ETA 2, porque é a segunda. A ETA 1 é uma estação bem pequenininha que atende só o centro de Canela. A ETA 2 atende quase toda a Canela e atende toda a Gramado. E ela foi duplicada de tamanho, ela é gigante, absurdamente gigante. A Corsan investiu pesado para trazer a água lá do Poço da Faca, que fica em São Francisco de Paula. São várias tubulações trazendo água para a ETA 2. Então essa ETA 2 é imensa e a Corsan investiu numa nova adutora de água para Gramado. A adutora que abastecia Gramado até agora há pouco e vai continuar abastecendo é uma adutora antiga de 400 milímetros. Nós temos agora uma nova adutora de 600 milímetros, ou seja, ela traz 3, 4, 5, 6 vezes mais água para Gramado, né, para atender esses imensos reservatórios que tem em Gramado. Ou seja, a Corsan colocou milhões de reais, dezenas e dezenas de milhões de reais em tratamento de água para Gramado. Mas continua faltando água em vários lugares. Sim, mas em razão de toda essa logística que tu tem que montar, tu tem que conectar as duas adutoras, tu tem que escavar. Vai zerar os problemas quando? Tem que zerar o quanto antes, porque a rede já está pronta, a nova adutora, o novo reservatório da Expo já foi inaugurado, ou seja, são questões pontuais, né? E principalmente porque Gramado tem a questão da geografia, né? Os bairros que ficam muito em pontos altos, eles precisam de muita pressão de rede para que a água chegue num ponto mais alto. Então, essas regulações de pressão de rede é um trabalho que a Corsan vai ter que se puxar para fazer. E mais, na ampliação do sistema de esgoto, são mais de 150 milhões de reais, coisa que a Corsan não está investindo em nenhum município do Rio Grande do Sul. Então, a ideia da Corsan é nós anteciparmos o esgotamento sanitário, atingir um marco legal daqui 2, 3, 4 anos, muito antes de 2033, ou seja, possivelmente Gramado vai ser a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul a atingir o marco legal de saneamento. Isso significa que teremos cascatas limpas? Aí vai depender da fiscalização muito do município, para que as pessoas, aí o município tem que fiscalizar e mais do que isso, porque as secretarias de meio ambiente e planejamento fiscalizam. Mas aí vai até um ponto, a fiscalização administrativa, porque tem gente, Kaique, por exemplo, tem uma rua no centro de Gramado, ali onde tem o Hotel Wood, em que a rede velha ficou interrompida porque construíram em cima da rede, quebrou a rede. A Corsan fez uma nova rede de esgotamento local e os prédios ali não estão ligando. Pessoas com dinheiro que não estão ligando na rede, embora tenham sido notificadas pelas secretarias do município. E a Procuradoria-Geral do município deveria, então, entrar com ações judiciais para obrigar as pessoas
a ligarem à rede cloacal os seus esgotos. O que está acontecendo? Por que ali perto da pizzaria Escuro tem esse cheiro? Porque, por falta de ligação, eu entrei com uma ação contra o município, para o município ajuizar as ações para que as pessoas se conectem. Então, assim, aí, claro que o esgoto sai por algum lugar, ele percola. Então, o pessoal do Hotel Wood ali reclamou, com razão, mas o município tem que, já que as pessoas, mesmo notificadas, não conectam os esgotos, então tem que se ajuizar a ação obrigando as pessoas a conectarem na nova rede da Corsan. Agora, essa CPI não é uma coisa local, está acontecendo em outros municípios. Outros municípios não me interessam, eu me preocupo com Gramado. Essa CPI é o seguinte, eu acompanho a Corsan desde 2011, vou ser bem claro contigo, nunca se investiu tanto. Só o Ministério Público cobrou a Corsan até hoje. Tá? E deu resultados? Olha, tu tá vendo? É uma coisa impressionante. Então, assim, agora sim, vou ser bem sincero contigo. Se essa CPI da Corsan me apresentar, o que é o relatório da CPI? O relatório da CPI é para quem? É para o Ministério Público. Sim. Relatório de CPI vai para o Ministério Público. No Ministério Público são 2 promotorias aqui em Gramado. A primeira é a segunda promotoria. A segunda promotoria que trabalha com saneamento, ou seja, é a minha promotoria. Eu acompanho a Corsan com lupa desde 2011 e cobro a Corsan em dezenas de ações e acompanho tudo. Tá. Agora me diga, se esse relatório da CPI, da Corsan, vier com informações do que eu já sei, aí é o seguinte, aí eu vou cobrar dos vereadores que gastaram dinheiro com essa CPI para devolverem os valores ao erário público, porque é o dinheiro suado dos impostos dos gramadenses que está pagando o trabalho do Executivo e do Legislativo. O Legislativo não tem maquininha de dinheiro. Tá? Se vão gastar dinheiro para fazer uma CPI desnecessária, que vier um relatório de informação que eu já sei, eu vou pensar em ação para os vereadores devolverem o valor que eles gastaram com o CPI. Numa cidade aqui perto, há uns anos atrás, numa situação similar, parecida, os vereadores fizeram votaram uma situação que deu prejuízo, né, ao erário, e os vereadores o Ministério Público ajuizou a ação para eles devolverem para os cofres públicos os gastos e foi julgada procedente essa ação. Então já tem esse precedente. O senhor acha que não tem que ter CPI? Mas é um absurdo uma CPI dessas, é um absurdo. Você acha que o que já tem... Kaique, olha só, eu estou com a situação do hospital, que é um caos assim, que o município está fazendo. Esses vereadores tinham que se preocupar com o hospital, não com coisa já resolvida. Esses vereadores tinham que se preocupar com as melhorias da rodovia entre a saída de Gramado até a divisa de Canela, que tem estudos prontos e o DAIR e a EGR não executam os estudos prontos. Eles deviam se preocupar com aquilo que precisa, não com aquilo que já está resolvido. As reclamações da comunidade, então, você acha que são pontuais e logo vão ser sanadas? Eu espero que sim, a Corsan tem que se mexer para isso. Senão o senhor vai estar no pé, né? Sim, a gente cobra a Corsan diariamente. Agora, o senhor falou um ponto aí, hospital. Já zeramos essa questão da CPI, tá. O doutor Marcos é contra, a promotoria... Não, assim... Eles querem, eu respeito o Poder Legislativo. Se eles querem fazer uma CPI, eles têm o poder, eles têm total condições. Agora sim, é muito estranho para mim querer fazer uma CPI sobre algo que o Executivo e o Ministério Público acompanham em cima. Cobraram e a empresa deu resposta e está aportando centenas de milhões de reais. Então, assim, te pergunto, quando a Corsan não fazia nada, os vereadores não fizeram nada. Agora que a Corsan aportou centenas de milhões de reais em Gramado, eles abrem uma CPI da Corsan. É ilógico. Então, vamos se preocupar com o hospital, vamos se preocupar com outras coisas. Né? Bom, o senhor tocou no ponto, o hospital. Como é que está essa questão do hospital, esse rolo aí dessa licitação que não sai, que já era para ter sido resolvido no início do ano? Tá. É o seguinte, o
O Ministério Público acompanha o Hospital de Gramado desde 2013, no tempo, inclusive, que era da Associação das Irmãs lá, Imaculado Coração de Maria, né? Havia cerca, na época, lá em 2013, umas 90 pendências, e a gente começou a trabalhar com as irmãs para zerar essas pendências. Depois, aquilo diminuiu, aquelas pendências, elas venderam para a Associação Franciscana, a Cefas, e a Cefas era uma associação que não dispunha de muitos recursos. E lá em 2015, final de 2015, a Cefas trouxe um administrador para cá muito complicado, que queria fechar a UTI. Assim, se tem uma coisa fantástica para uma cidade na área da saúde é ter uma UTI, ter um hospital com UTI. Então, assim, eu acredito que no Rio Grande do Sul, só 2 cidades que têm em torno de 40 mil habitantes têm um hospital com UTI, Gramado e Garibaldi, né? Para ver a dificuldade que é ter uma UTI numa cidade. Tanto que o Hospital de Canela, Canela tem mais habitantes que Gramado, não tem UTI. Ou seja, UTI é uma batalha para conseguir, né? É uma coisa difícil. E naquela época o administrador queria fechar a UTI e os médicos vieram aqui. Eu disse, não vai fechar a UTI. Aí na época eu chamei o município, o secretário de saúde e o procurador-geral do município, na época era o Dr. Marcos Pons, e o secretário Jefferson era naquela época, e disse para eles, numa segunda-feira aqui, nesta sala, eu disse, olha, eu pesquisei no final de semana, dá para fazer a intervenção do hospital administrativa, é melhor uma intervenção administrativa, nós vamos manter a UTI, vamos manter a saúde, ou se não, eu vou fazer a intervenção judicial, né? E aí eles tomaram uma atitude positiva, o Dr. Marcos Pons trabalhou muito em cima disso, e na quarta-feira, de um ano bissexto, 29 de fevereiro de 2016, foi feita a intervenção administrativa do Hospital São Miguel. Então, o Hospital São Miguel ficou com um interventor no prédio e no CNPJ. Era o CNPJ da Cefas, porque tu não pode ter um município administrando o hospital, porque o município tem que fazer licitação. Sim. Então, a intervenção também é no CNPJ. Então, é a Cefas fazendo tudo, mas quem comanda é o interventor designado pela prefeitura. Então ficou nessa situação, e aí, final de 2021, apareceram intermediários do Vorcaro para comprar o hospital. Então era Seferin e Coelho, e depois o Felipe Alves Vieira com a ProLife, que era uma mistura da Health, do Felipe Alves Vieira, e da Seferin e Coelho, formando a ProLife, 80% da Health, 20% da Seferin e Coelho, todos intermediários do Vorcaro. Tá? Que na época ninguém sabia, porque... Ninguém sabia, mas a gente sabia. Que ia dar esse rolo que hoje Sim, deu? claro, a gente sabia, a gente pediu a cooperação do Ministério Público de Minas Gerais, a gente já sabia de toda a complicação do Vorcaro lá, em Minas Gerais. Na época, eu chamei o prefeito Nestor, mostrei para ele a situação, né, do Vorcaro e dos intermediários. Essa Seferin Coelho tinha comprado o hospital, contrato de dezenas de milhões de reais com a Cefas, uma empresa com capital social de 10 mil reais. Aí a ProLife tinha, que era depois, aí foi criada a ProLife fez o segundo contrato com a Cefas. A ProLife tinha uma participação de 80% da Health, do seu Felipe Alves Vieira, que era subordinado ao Vorcaro. A Health tinha 373 milhões de reais no nome. E o seu Felipe Alves Vieira, dono único da Health, era subordinado do Vorcaro. Então, nessa sala aqui, a gente passou a negociar com o Vorcaro, que vinha a Gramado, para negociar... Vorcaro pai, né? Não o Vorcaro pai. Mas
ele é o cérebro, né? Ele é o cérebro. E Daniel tanto que ele chegou até a comprar uma emissora de televisão, colocou o Daniel para apresentador da TV, do show de calouros lá. Então ele era o cara, ele é o cara do dinheiro. Ele chegou aqui na promotoria dizendo: eu sou o cara do dinheiro. Eu sou o cara do dinheiro. Uhum. Então assim, ele chegou com o prefeito e com o secretário Jefferson aqui. E aí, bom, daí até o município, o secretário Jefferson me manda um parecer dizendo que eles até tinham comprado um terreno para fazer o hospital novo. Não tinha comprado terreno nenhum. Não era verdade. E a doutora Mariana Reis me manda um ofício dizendo que a posição do município era pela concretização da venda entre as cefas e os intermediários do Vorcaro e que o município ia levantar a intervenção. Eu disse: não vai levantar a intervenção. Não vai. Porque a população poderia não saber do seu Vorcaro, mas a gente já sabia. E mostramos para o prefeito. Eu disse: prefeito Nestor, o senhor vai ser conhecido... Não sabia do rolo do Banco Master, né? Mas tinha outros rolos. O Banco né? Master foi mais recente, mas tinha outras situações lá em Minas Gerais. E aí eu mostrei para o prefeito: olha, prefeito, com quem o senhor está lidando? Mostrei a documentação. E aí eu disse: prefeito, o senhor vai ficar conhecido como... Falei: diz, prefeito. Alertei o prefeito. Prefeito Nestor, o senhor vai ficar conhecido como o prefeito que colocou fora o único hospital da cidade. Aí o prefeito tomou cautela. Não, E aí foi quando a prefeitura decidiu comprar o hospital. Na verdade, aí começou o seguinte. Aí a gente passou, o Ministério Público passou a exigir do Vorcaro uma série de situações, inclusive que o nome dele aparecesse, porque ele dizia que era o homem do dinheiro. E não queria aparecer. E não queria aparecer. Não, seu nome vai ter que aparecer. E aí nunca apareceu o nome. E ele ficava postergando. Aí vinham os advogados e pediam um prazo, e pediam um prazo, e pediam um prazo. Aquilo durou 1 ano e 2 meses, pedindo prazo para apresentar. E mais assim, não era só o nome. Nós queríamos uma compensação financeira para a comunidade. A comunidade doou aquele prédio do hospital. A comunidade fez aquele hospital. Então, assim, por que a comunidade vai entregar aquele hospital doado pela comunidade naquele lugar para o seu Vorcaro fazer um resort de 17 mil metros quadrados e colocar o hospital de Gramado lá no Arrabalde, num terreno que vale 50 vezes menos? Qual é a vantagem da comunidade com isso? Nós pedimos uma compensação financeira para a comunidade de Gramado, tinha que ter. Porque imagina um resort no centro da cidade, quanto vale aquilo? É um negócio de R$1 bilhão. 150 apartamentos no centro da cidade, ali no lugar do hospital. Veja bem, o hospital tem 6 mil metros quadrados de área construída. Ali dá para construir 17 mil metros quadrados. Imagina o tamanho do resort. Sim. E se fosse vendido por multipropriedade? Já pensou? Não. Então era um negócio multibilionário, né? E mais, não era só também um negócio de saúde, porque também tinha um negócio da saúde, mas tinha um negócio da especulação imobiliária. E aí no começo de 2023, aí a ProLife assina com as irmãs e um contrato de compra do Hospital São Miguel de 10 parcelas de 3 milhões cada. Eles pagam as 2 primeiras parcelas. E as outras parcelas, outras 8 parcelas, só serão pagas quando levantar a intervenção. Só que para levantar a intervenção, o nome do Vorcaro tem que aparecer, tem que ter compensação financeira, tem que ter gravame, tem que ter... e mais, a operação do hospital tem que comprovar para o Ministério Público que a operação do hospital se sustenta. Eles nunca conseguiram mostrar que o hospital se sustentava financeiramente. Porque um hospital ele não pode trabalhar no prejuízo. Sim. Ele tem que trabalhar no verde, no positivo. Eles nunca conseguiram provar para nós como eles iam manter esse hospital superavitário. Nunca. Então, assim, não tinha como levantar a intervenção. E eu disse para o município: se levantar a intervenção, eu ajuizo a intervenção judicial no dia seguinte. Não vou deixar o hospital no prejuízo. E aí o município resolveu comprar.
Aí as irmãs não recebiam as outras 8 parcelas. E aí cancelou o negócio. Não, elas começaram a cobrar do município porque o município comprasse o hospital delas. E aí o município se convenceu de que tinha que comprar. Foi uma decisão aí corajosa do prefeito Nestor, aí de comprar Imagino o que ele hospital. consultou o senhor também sobre isso, né? Olha, eu não me recordo, mas não tinha outra saída para ele. Na verdade, ele tinha que comprar o hospital mesmo, né? Foi um ato de coragem, mas ele não tinha outra saída, ele tinha que comprar. E aí, sim, aí o município fez o seguinte negócio. Ele parcelou o pagamento para as Cefas, tá? E durante esse parcelamento de um ano, ficou acordado que o município manteria a intervenção no CNPJ das Cefas. Então ele continuaria usando o CNPJ das Cefas. Sim. Tá. Aí, em dezembro de 2024, se faz um procedimento urgente para contratar uma empresa que atuasse por um ano, Que é a Ana Nery. que é o que acabou resultando na contratação do Ana Nery, para, naquele prazo, o município poder contratar uma consultoria que fizesse um relatório diagnóstico, possibilitando uma licitação, um certame licitatório. Então, foi feito esse contrato temporário e, na época, o Ideias quase entrou. Na verdade, o Ideias concorreu com a Ana Nery e o Ana Nery entrou por um triz. A nossa sorte. A gente está vendo aí o rolo que está tendo aí com imagina Ideias o rolo, também. E aí foi contratado o Ana Nery, e o Ana Nery continua e vai ter que continuar até terminar esse certame, né? E aí... Mas aí por que o senhor entrou com ação para... Porque Chegou lá. o Ana Nery tinha perdido agora nesse ano, né? E era por Ideias, eu acho, né? Tá. Aí o município contrata, até onde sei, por dispensa de licitação ou inexigibilidade, segundo o Tribunal de Contas, a Funjab, uma fundação de Santa Catarina, lá de Florianópolis, para fazer esse relatório diagnóstico. Quem assina o relatório é Soiane Faria Leal. Tá? Ela entrega em outubro de 2025. Aí Kaique me pergunta, por que o município lança o edital no dia 23 de dezembro? E abertura das propostas em 26 de dezembro para encerrar 7 de janeiro, todo mundo de recesso. É estranho. Tá. E aí, qual é a única empresa habilitada? O Ideias. E a Ana Nery. Não, o Ana Nery não foi habilitado. O município habilitou só o Ideias. E sabe quem assina o relatório diagnóstico? Eu te falei, Soiane Faria Leal. Né? Sabe quem era a responsável técnica pelo Ideias? Quem? Soiane Faria Leal. E tinha um negócio também do valor, né? Que era 4.900, Tá. tinha que ser 5.100. Que Isso. história é essa? Tá. Aí, no dia 27 de janeiro, nesta sala, eu chamo a procuradora Mariana, o secretário Jefferson Mosquen e o secretário adjunto Ubiratã. Eu digo para eles que esse certame, esse que deu só o Ideias habilitado, era um certame viciado por falta de competitividade. Porque uma licitação tem que ter competitividade. Quando só tem um habilitado, é sinal de que não houve competição. E várias empresas reclamando do prazo que era exíguo, e era evidente que era exíguo, justamente no período de férias de todo mundo. E ainda tinha, assim, exigindo que o presidente da associação ou o CEO da associação viesse entre 5 e 7 de janeiro, numa data aprazada com o secretário de saúde, para fazer uma visita técnica. Assim, visita técnica tem que ser feita por médicos e contadores, não pelo CEO. O CEO do Sírio-Libanês, até uns tempos atrás, tinha vindo da Parmalat. Assim,
Tu entende? E a visita técnica, e o município diz ali, visita técnica é fundamental, por isso. E aí, imagina, tu faz a visita técnica no dia 7 de janeiro, e aí no dia 7 de janeiro tu tem que entregar 200, 300, 400 páginas. Como é que tu vai fazer isso? Era inviável. Então, assim, o Ministério Público ajuizou, aí no dia 27 de janeiro eu digo para eles que não teve competitividade, sugeri que revogassem, eles disseram que não iam revogar, e eu disse para eles, olha, o Ideias está dando problema em todo o Brasil. Não estão pagando o salário dos médicos das UPAs de Caxias, tem a Operação Templo Vendido em Santa Catarina, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União em cima deles, por desvio de dezenas de milhões de reais no Hospital Materno Infantil de Criciúma. Teve rescisão por descumprimento total do contrato do município de Araucária, no Paraná. O município de Toledo, com 2 inquéritos civis em cima. Gravataí rescindindo a UPA com eles. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, problemas antigos com eles. Fortaleza, no Ceará. Então, mostrei todas as notícias para eles. E disse mais, eu estou oficiando a Secretaria Estadual de Santa Catarina porque a Polícia Federal encaminhou a documentação para a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, que abriu processo para descredenciamento do Ideias. E eu disse, então vocês vão esperar as respostas do meu ofício. E os 3 disseram que iam esperar a resposta. Mas eles fizeram o oposto. No dia 28 de janeiro, essa reunião foi dia 27, no dia 28 de janeiro, a comissão, por unanimidade, aprova o Ideias. No dia 29 de janeiro, a procuradora dá um parecer favorável ao Ideias. No dia 30, o Ideias é homologado como ganhador. E o Ideias divulga no seu site, até se olhar no site do Ideias, está lá. Ideias administra, contratado para administrar o Hospital de São Miguel de Gramado. Pode olhar no site da internet, está lá até hoje. E aí o Ministério Público ajuiza a ação civil pública por falta de competitividade no certame. E o valor, aquela discrepância no valor? Tá, eu chego lá. Aí sai a liminar, suspendendo o edital, o município fica sabendo, revoga o edital. Aí vem aqui, olha, o prazo é exíguo e tal. Aí o município lança um novo edital semelhante com essa modelagem voltada para a organização social de saúde. Organizações sociais de saúde, Kaique, grande parte delas são corruptas. Tá? Grande parte. Temos organizações sociais sérias, mas nós temos muitas organizações sociais não sérias. Assim, é uma modelagem que favorece corrupção. Segundo a doutora Mariana, a orientação de fazer por organização social foi da própria Funjab. Não está isso nos autos, mas ela disse que foi numa reunião que ela disse que foi gravada, pedi a gravação, até agora ela não me mandou a gravação, mas que teria sido uma orientação dessa Funjab, da fundação. Então, a ideia é... Mas voltando ao valor, aí o Ministério Público buscou o relatório da Funjab. E o que acontece? O relatório da Funjab apontava, veja bem, os dados foram coletados até julho de 2025 e as despesas dão 4.900. E a Funjab dizia que tu teria que ter uma margem operacional de 200 mil, ou seja, o contrato teria que ser de 5.100. Uhum. E explica lá, bem detalhadamente, por que a despesa é essa. E aí o município lança de novo por 4.900. Kaique, se tu vai no supermercado hoje comprar meio quilo de café, tu sabe que está a R$30. O ano passado, 1 quilo de café era 18 pila. Então, assim, remédios sobem, insumos hospitalares sobem, tudo sobe. Aí o município lança, um ano depois dos dados coletados, o mesmo valor. E segundo o secretário Jefferson, continua 4.900. Não. Mas que pode haver um aditivo. O próprio município já reconheceu que o valor é mais de 5 milhões,
Mas o Ministério Público vai checar também todos esses valores, e porque o Ananeri diz que hoje a despesa é 5.250.000 e mais, já dos 5.250.000 que são indicados no balancete de janeiro, de lá para cá já teve aumento de medicamento, já teve aumento do sobreaviso da anestesia, que aumentou 110% o sobreaviso. Já aumentou, ou vai aumentar o sobreaviso dos cirurgiões, que já aumentou acho que em torno de 90%. Vai ter o aumento do sobreaviso dos traumatos, porque os traumatos já deram prazo até 14 de junho, que depois Gramado fica sem sobreaviso de traumato ortopedia, imagina. E eles querem uns 80% de aumento, acho. Então, assim, todos esses aumentos estão caindo, e o município com 4.900, não. Se o Ananeri já disse que era 5.250.000 nos balancetes, já é muito mais hoje, aparentemente. Então o Ministério Público vai checar isso. Também nós solicitamos, eu passei a situação para o Procurador-Geral de Justiça, que ficou imensamente preocupado com a situação, me passou a responsável geral lá no Tribunal de Contas, a senhora Andréa Malman Couto, que é auditora pública, relatei a situação para ela e ela repassou toda essa situação para a equipe do Tribunal de Contas de Caxias do Sul. Na quarta-feira, não desta semana, da semana anterior, toda a equipe do Tribunal de Contas esteve de manhã aqui na promotoria. Nós tivemos 3 horas de conversa sobre a situação do hospital. Eles saíram de tarde para a prefeitura, ficaram na quarta de tarde, quinta e sexta de manhã e de tarde na prefeitura vendo essa situação do hospital e essas coisas da prefeitura. O interessante é que são 26 empresas agora assim, interessadas. Chego lá. Aí na segunda-feira, agora passada, tive mais 2 horas de reunião com os auditores do Tribunal de Contas, que determinaram ao município que suspendesse o edital. O atual certame está suspenso por orientação, determinação do Tribunal de Contas. Eu também já tinha expedido uma recomendação ao município que suspendesse imediatamente o certame, mas o Tribunal de Contas foi até mais rápido que eu, né? Porque é um certame viciado, tá? Voltado para organizações sociais de saúde, que é uma modelagem errada. Mas esse que está rolando agora está suspenso? Está suspenso. Que tem 17 empresas habilitadas? Está suspenso. É mesmo? É. Porque diz que estava agora já até o final do mês. Não dá. Primeiro, valor errado, 4.900.000, modelagem errada, tá? E tem mais uma coisa que a gente vai colocar no acordo. Primeiro, a gente vai colocar no acordo que vai ser feito e assinado, espero que a prefeitura assine, para encaminhar corretamente. Eu já alertei o prefeito Nestor das situações, inclusive da gravidade do município estar desde 15 de dezembro com 4 milhões de reais na conta do Fundo Municipal de Saúde para a reforma do bloco cirúrgico e para a implantação da hemodiálise no Hospital de Gramado. E há 6 meses, Kaique, o município não investe no seu próprio hospital para as reformas necessárias. Recursos repassados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Está parado lá. Aí eu falei com a Secretaria Estadual de Saúde. Esse recurso ia se perder. E mais, o município ia ter que devolver equipamentos. Então, nós temos 1 ano, ou seja, mais 1 ano, fazer licitação não ia dar tempo. Então, eu falei com o diretor da Secretaria Estadual de Saúde, o diretor Péricles, que vai me repassar o formato de modelagem que a gente vai colocar no acordo para possibilitar que esses 4 milhões não se percam. A gente vai colocar no acordo com a prefeitura para imediato início das reformas do bloco cirúrgico e da hemodiálise. Enquanto isso, Kaique, nesses 6 meses, o município fica transportando quase 20 pacientes todos os dias, de segunda a sábado, usando vans, veículos da Secretaria de Saúde, motoristas para Taquara, para Campo Bom, para Porto Alegre.
e com um sofrimento, uma via crucis para esses pacientes. Se o senhor pudesse resumir hoje a situação do hospital, qual que é? Assim, a modelagem vai ter que ser uma modelagem de lei voltada para hospitais de ponta. Nós queremos hospitais de qualidade. Nenhuma modelagem, Kaique, legal é 100% a prova de corrupção. Mas nós temos que colocar uma modelagem que seja a mais blindada possível. A modelagem de organização social é a mais permeável à corrupção. Então, nós temos que colocar uma modelagem que seja a mais blindada possível. Nós temos que colocar um novo valor de despesa, não esse que está nesse certame suspenso, porque até o próprio município já reconhece que o valor é bem maior. Então, eu também vou chegar aos cálculos do Ministério Público para ver qual é o valor justo e real. Mas a população corre risco no nosso hospital? Não. Aliás, veja bem, o Grupo Ananeri, que atualmente administra o hospital, está tomando um prejuízo gigante com o nosso hospital. O Grupo Ananeri provavelmente já colocou mais de 6 milhões de reais lá de Santa Cruz, no Hospital de Gramado, para não deixar a população de Gramado no prejuízo. E mais, esse estudo da Soiane, encomendado pelo município, dizia, aquele cálculo de 4.900 era com a demissão de 50 funcionários, com que o Ministério Público não concorda. Pelo contrário, nós precisamos ter mais funcionários no hospital, porque tem equipes desfalcadas. Sabe por que foi errado o estudo? Porque foi feito online. Se eles fossem ver o hospital, o elevador do hospital não entra a cama hospitalar no elevador. O elevador tem a porta estreita, a cama é mais larga. Tu tem que colocar o paciente numa maca, se ele não consegue ir na cadeira de rodas. Pacientes da UTI, Kaique, precisa de 5 pessoas para puxar o paciente e colocar numa maca, para ir fazer um exame de tomografia no térreo. Aí mais 5 pessoas lá embaixo, mais 5 pessoas para voltar o paciente. Imagina, são 10 unidades de UTI, 10 leitos. Tu imagina removendo esses pacientes, quanta gente precisa. Eu lá no hospital eu já vi em andar de ter que buscar enfermeiros em outros andares para fazer remoção de paciente para a maca. Imagina uma pessoa pesada. Quantos enfermeiros tem que puxar e botar numa maca? Nós não temos um elevador que caiba uma cama hospitalar. Tu vai no Moinhos de Vento, o elevador entra, uma cama hospitalar, não tem esse prejuízo. Né? Então nós precisamos de mais gente. Mas o estudo dizia que tinha que terceirizar a lavanderia. Kaique, nós só temos lavanderia voltada para hotelaria em Gramado. Gramado não tem lavanderia especializada em roupa hospitalar, roupa suja com sangue. Isso aí. Então, como é que uma consultoria te diz que tem que terceirizar a lavanderia se não tem esse serviço aqui? Mas terceirizar a nutrição. Como? Nós não temos uma empresa especializada para isso. Terceirizar a higienização. Nós não temos uma empresa especializada em higienização de hospital aqui em Gramado. Como é que vai terceirizar isso? Não dá. Então, assim, é um estudo feito sem olhar o hospital, a estrutura do hospital. O senhor acha que leva quanto tempo para que a gente resolva essa questão toda? Processo licitatório, definir? Mas, assim, só para concluir, Kaique, então, hoje, o próprio município em ata reconhece, a ata já de uns meses atrás, que o Grupo Ananeri já colocou mais de 5 milhões de dinheiro lá de Santa Cruz aqui, tudo para não deixar o gramadense na mão. Né? Então, assim, eu tenho que tirar o chapéu para o Grupo Ananeri, né? Porque mesmo tomando prejuízo, eles não nos deixaram na mão, em primeiro lugar. Então, mostraram que são sérios. A Secretaria Estadual de Saúde tem 3 hospitais estaduais que são administrados pelo Grupo Ananeri e os tem como uma entidade séria. Nós precisamos de entidade séria, que pague médicos e enfermeiros. E quero te dizer uma coisa, não adianta nada nós corrermos para termos uma entidade se assume uma entidade corrupta, que não vai pagar médico, que não vai pagar funcionário. Eu sei que os funcionários essas sucessões de
de certames mal feitos pela prefeitura, que têm que ser revogados, estão atrasando as férias dos funcionários, coitados, sobrecarregados por não conseguirem férias. O trabalho no hospital é um trabalho estressante. Então, esse pessoal precisa de férias. Mas o principal para eles, e aqui é o meu recado para os funcionários, que eu tenho uma imensa admiração pelos funcionários do São Miguel, é a preservação do emprego deles, uma eventual melhoria salarial para essas pessoas, né? E nós temos que aumentar o número de funcionários lá. E isso também vai ter que compor o cálculo que a gente vai ter que conversar com o município para a semana que vem acertar isso. E aí lançar um certame, um chamamento público, mas aí com uma nova modelagem legal, com um novo valor e mais, vai ter que ter o reequilíbrio financeiro já solicitado pelo Ananeri, porque o Ananeri vai ficar mais alguns meses, pelo menos. Se ele não ganhar a licitação, ele vai ficar mais alguns meses. Então, ele vai ter que ter o reequilíbrio financeiro garantido. O próprio município reconhece que hoje eles têm um prejuízo de mais de 5 milhões. Então, eles pediram um reequilíbrio financeiro e tem que ser garantido. O município não analisa o reequilíbrio financeiro pedido pelo Ananeri. Mas o próprio município tem que garantir esse valor. Sim, o município tem que garantir esse valor. E mais assim, Kaique, como é que o município não aplica o dinheiro do Estado lá? Mas não é aplicado? Que explicação tu me dá para desde... Mas não vem direcionado já? Desde 15 de dezembro o dinheiro parado, 6 meses parado na conta do Fundo Municipal de Saúde. 4 milhões de reais. Tá? Isso já questionou? Por quê? Sim, questionei o prefeito. E qual é a resposta? Não, estamos esperando uma nova gestora. Sim, vai esperar e vai perder os 4 milhões. Tem que repassar. Tem que repassar. Ou iam repassar por ideias. Kaique, se não fosse o Ministério Público, já tinham entregue o hospital para os representantes do Vorcaro e já tinham entregue o hospital para o Ideias. Tá? Revelações bombásticas, Dr. Max. Pois é brabo, né? Mas, assim, eu tenho um carinho especial pelo São Miguel. Eu fico impressionado em que pessoas pensem em malversação de recursos da saúde do hospital, sabendo que o Ministério Público e eu pessoalmente fico de olho nisso, tá? Desde 2013, sala por sala, equipamento por equipamento. Bom, vamos agora falar da nova centralidade de Gramado, Dr. Max. Como é que o senhor está vendo essa questão da nova centralidade? O senhor que é um defensor ferrenho do meio ambiente, das questões ambientais. E voltamos novamente a falar um pouquinho da Corsan, né? A Corsan vai garantir água e saneamento para essa nova... Vai sim, eu já falei com a direção da Corsan, sim, terá água suficiente para a nova centralidade, até porque a nova centralidade é uma ocupação ao longo de 10 anos. 10, 15, 20 anos. Sim, já tem, inclusive já hoje tem. E vai só aumentar, né, a reservação. Aquela área ali que é tão cheia de vida, de vegetação, como é que vai ficar isso? Então, isso é fantástico, porque o trabalho da nova... Assim, para mim, é o melhor trabalho urbanístico ambiental do Brasil. Porque Gramado tem como eixo, já no plano diretor, o crescimento para a Zona Norte, a região do Mato Queimado. Isso aí estão fazendo certo, então. É sério. Tu imagina assim, pensa bem, a cidade cresce, Gramado cresce, que é uma coisa absurda. Imagina, e o crescimento é para lá. Tu imagina crescer sem estudos, sem coordenação, sem organização, né? Como a maioria das cidades, como desordenado. A maioria das cidades, desordenado. Então, assim, pela primeira vez, né, desde da criação do bairro Planalto, nós estamos fazendo, o Estado, eu digo o município, está chegando antes, está organizando tudo antes, fica muito mais fácil, assim, daí já está tudo mapeado, o que é corredor ecológico, o que é onde tem que ser preservado, como fica aquele que preservou, que vai ganhar dinheiro por aquele que não preservou, vai ter toda essa questão, né, está sendo resolvida assim.
E então, assim, pro empreendedor, ele vai saber o que ele pode construir, quanto, onde, como, o que ele tem que preservar. É fantástico. Facilita o trabalho do empreendedor, facilita o trabalho do município, porque tá tudo às claras. Então, a nova centralidade é algo que realmente é para planejar o futuro de Gramado de uma forma sustentável. Sim, e mais, assim, ele é inovador. É, para mim, o melhor projeto urbano ambiental do Brasil. Disparado. Não existe no Brasil nada parecido. Bom, quero te agradecer, doutor Max, por essa entrevista franca, onde o senhor fala abertamente dos assuntos. Obrigado por isso. É muito importante a gente ter essas informações claras para a comunidade e a gente fica à disposição. Sempre à disposição, Kaique. Novamente agradeço teu trabalho, pela tua competência em bem conduzir as entrevistas. Eu sempre te elogio por isso. Obrigado, doutor Max. Até a próxima.